Bem-vindos à Igreja Metodista Central de Maringá. Em breve começaremos o culto, mas antes algumas orientações importantes. Primeiro, coloque o seu celular no silencioso. É proibido comer dentro do templo e temos bebedouro e banheiros no prédio anexo. Ao se sentar, você encontrará envelopes de dízimos e ofertas. E para os nossos visitantes, temos a nossa ficha. Por favor, preencha. Nós queremos conhecer você. Não deixe que as crianças rabisquem ou amassem o envelope de dízimo e a ficha de visitantes. Contamos com a colaboração de todos para manter a nossa igreja organizada. Igreja Metodista Central de Maringá, uma família para fazer parte. Graça e paz, igreja, tudo bem? Eu estou aqui com mais um vídeo de avisos da semana. Terça-feira, às 7 horas, a oração dos homens. Ainda na terça, às 15 horas, o culto da tarde. Na quarta-feira, às 8 horas da noite, temos o culto de oração. Na quinta-feira, às 7 horas da manhã, a oração das mulheres e às 2 da tarde, a obra das nossas mãos, com o Ministério de Mulheres. No sábado, às 16h30, temos o Âncora e o Together. Para mais informações, @jvmove e @instadawake. No domingo, às 9h30 e às 18h30, o nosso culto de celebração. Já estão abertas as inscrições para a conferência Do Outro Lado da Rua até os Confins da Terra. Para mais informações, leia o QR Code ou entre em contato com a secretaria. Mas corra para aproveitar o primeiro lote. Por enquanto é só e tenham todos uma ótima semana. A paz do Senhor, igreja. Gostaria de convidar os irmãos para se colocarem de pé, para estarmos louvando o Senhor nessa noite. Lá em Efésios 1, a partir do versículo 7, diz assim: Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade,
a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Depois da leitura desse versículo, eu gostaria de convidar os irmãos para fecharem os seus olhos e começarem a adorar e a louvar o Senhor Jesus. Comece a dizer palavras de louvor e adoração ao Senhor Jesus. Nós somos salvos e redimidos, como disse esse versículo, através do sacrifício dele na cruz. Nós somos o fruto que louva e que dá glórias ao Senhor pelo que Ele fez na cruz do Calvário. Comece a levantar a sua voz, mesmo sendo poucas pessoas nesse templo. Comece a dizer ao Senhor: Senhor, nós te amamos, Jesus. Senhor, nós te amamos, Senhor. Nós engrandecemos o seu santo nome, Senhor Jesus. Bendizemos ao Senhor, Pai, pelo seu sacrifício na cruz, Senhor. Porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso e Deus não se conteve nos céus, se entregou, rendeu tudo ao Senhor e se fez homem novamente, Senhor. Se fez homem, Senhor, e se entregou na cruz no nosso lugar, viveu como nós, sentiu as nossas dores, viveu e levou sobre si as nossas enfermidades. Por suas pisaduras nós fomos sarados, pelo Senhor nós somos curados. É no Senhor que nós encontramos redenção e remissão dos nossos pecados. A sua graça, Senhor, nos salva. A sua misericórdia é o motivo de nós não sermos consumidos, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo seu sacrifício na cruz. Nós te louvamos, nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que era, que é e que há de vir, o Verbo que estava com o Pai desde o princípio. Esse é o nosso Senhor Jesus. O Senhor é o nosso noivo e nós aguardamos a sua volta ansiosamente, Senhor. Ansiamos a sua volta, Pai. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. Que eu poderia te oferecer por tudo que tu és. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Precioso Jesus, Eu amo o som da tua voz, tuas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa o quanto custou,
Senhor, Jesus. E não trocamos, Deus, a sua presença por nada, Deus. Nada, Deus, que o ouro pode comprar. Nada, Deus, que a prata pode nos trazer. Nada aquilo, Deus, que o mundo pode nos dar. Deus, compensa a sua presença. Ou vale minimamente a sua presença, Senhor. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes: a ela essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes: a ela essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes: a ela essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes: a ela essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes: a ela essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes: a ela essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Senhor, o Senhor nosso tesouro, Deus. O Senhor, Deus, é tudo que nós temos de mais precioso, Senhor. O Senhor é exaltado, Deus, no meio do seu povo, Jesus. O Senhor é engrandecido, Deus. O Senhor é majestoso, Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar.
seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Deus, a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Deus, o Senhor é o único que tem a verdade, Senhor. E nós declaramos sobre as nossas vidas, Senhor. Nós declaramos, Deus, que a sua verdade é o que sempre vai reinar, Pai, sobre nós. Aquilo que a tua palavra diz, Senhor. Aquilo que o Senhor é, Jesus, sempre irá reinar, Pai. Oh, Senhor, não importa o que venha, não importa o que aconteça, Senhor. O Senhor permanece, Deus, o mesmo. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Cante isso, cante aleluia, porque o Senhor venceu a morte. Cante aleluia, porque o Senhor venceu todas as coisas. Cante aleluia, porque você é lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro. Cante aleluia, porque o Senhor está aqui. Cante aleluia, porque você tem esperança nessa vida e na próxima. Cante aleluia, porque a eternidade começou no dia que você aceitou Jesus. Cante aleluia pela sua certeza da salvação. Declare aleluia, aleluia. Me
submergir a tua mão, me traz à tona pra respirar. Às vezes você está aqui com um coração ansioso. Declare isso para a sua alma. Que o Senhor é o Deus da sua salvação. O Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Deus, nós declaramos isso, Deus, para toda alma ansiosa, Senhor. Toda, Deus, mente que está com pensamento acelerado, Jesus. Porque se esqueceu, Deus, que o Senhor é o Deus da sua salvação. E mesmo que o mar venha submergir, o Senhor nos traz de volta. O Senhor nos tira da água como o Senhor tirou Pedro, Jesus. O Senhor nos faz andar sobre as águas. O Senhor abre o caminho no mar. O Senhor, Deus, abriu o mar vermelho. O Senhor, Deus, abriu o rio, Pai. Porque o Senhor não abriria as portas, Deus, que nós necessitamos, Pai. Nada é demasiadamente difícil para o Senhor. Nada que o Senhor olhe, Deus, acha que é impossível. Tudo é possível ao Senhor. Tudo é possível àquele que crê que o Senhor pode, Jesus. Deus, nós cremos nisso. E nós dizemos isso à nossa alma. Se o mar me submergir, a mão do Senhor vai me tirar. Não andeis ansiosas, porque te abate a minha alma. Crê que o Senhor é o seu Deus. No tempo oportuno Ele virá e nos socorrerá, Senhor. Nós cremos nisso, Jesus. Nós cremos nisso, Senhor. Amém. 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 Graça e paz. Amém. Louvado seja o nome do Senhor nesta noite, por podermos estar aqui na presença de Deus e saber que Deus está nesse lugar, né? Deus está neste lugar. E com certeza coisas grandes Deus já está fazendo na nossa vida nesta noite. Hoje nosso culto, todo culto nosso de quarta-feira é um culto de oração, né? Um culto de busca, um culto onde nós ouvimos a voz de Deus, onde adoramos, mas é um culto onde nós temos a oportunidade de nos achegarmos mais a Deus, de termos mais intimidade com Deus, mais relacionamento com Deus. O propósito de estarmos aqui é para que o céu desça nesse lugar e a glória de Deus se manifeste sobre as nossas vidas. Não somente no culto de quarta, mas em todos os cultos, mas em especial nesta noite. Eu queria convidar você, né, a sair do seu lugar antes da palavra. Vem aqui comigo, aqui na frente um pouquinho. Vem um pouquinho aqui na frente. Eu sei que você entrou neste lugar e todas as vezes que a gente entra na casa do Senhor, a gente entra com grande expectativa. E a expectativa sempre é para que Deus, Ele venha nos surpreender. E com certeza Deus já está te surpreendendo nessa noite. Mas eu queria convidar você a fechar os seus olhos nessa noite. Feche seus olhos nessa noite. Você e Deus agora. Querido, o Espírito de Deus está neste lugar.
E onde o Espírito de Deus está, ele tem liberdade. A liberdade do Espírito de Deus nesse lugar, nesta noite. Deus quer fazer coisas grandes sobre as nossas vidas. Mas o nosso coração precisa se quebrantar diante da presença deste Deus. Começa a pedir nesta noite: Espírito Santo de Deus, venha sobre mim. Começa a pedir, querido. Começa a engrandecer o nome do Senhor nesta noite. Começa a declarar frases de louvores, palavras de adoração ao nosso Deus. Porque a palavra do Senhor diz no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, que depois disso o Senhor derramaria o seu Espírito sobre todos os povos, sobre os seus filhos, filhas, profetizarão os velhos, os jovens, terão visões. E o Senhor quer derramar do Espírito dele nesta noite sobre você, querido. Nós te adoramos, Senhor, nós te bendizemos. Tu és maravilhoso, Senhor, Tu és digno. Tu és santo, Tu és poderoso, e o propósito de estarmos aqui nesta noite é para que o Teu nome seja engrandecido. Nós queremos sair daqui, Deus, tomados pelo Teu Espírito, nos rendendo aos Teus pés, reconhecendo a Tua graça, reconhecendo a Tua soberania, reconhecendo o Teu poder. Papai, inunda nesta noite os nossos corações, inunda, Deus, o coração da Tua igreja nesta noite, ó Deus. Porque eu creio que o Senhor já está derramando do Teu Espírito sobre nós. Sabe, Deus, quando o Teu Espírito é derramado, o Senhor nos dá a oportunidade de termos visões no Senhor. Pai, que nesta noite não seja diferente, que nós possamos ter visões do sobrenatural do Senhor neste lugar, ó Deus. Ah, Jesus. Fala, Espírito Santo de Deus. Fala, Espírito Santo de Deus. Fala, Espírito Santo de Deus, nesta noite. Vai movendo, Deus, sobre a Tua igreja nesta noite, Pai. Senhor, vai derramando do Teu Espírito sobre a Tua igreja nesta noite, Deus. Que a Tua igreja reconheça a Tua grandeza, que a Tua igreja reconheça a Tua soberania, que a Tua igreja reconheça a Tua graça, o Teu poder nesta noite. Mas, Deus, que o nosso coração agora possa ser invadido pela Tua presença. Senhor, manifesta sobre a vida do Teu povo nesta noite, ó Deus. Santo. Santo, santo é o Teu nome, Jesus. Sabe, Senhor, o Senhor está no Seu trono. E eu creio, Senhor, que a nossa adoração, a nossa oração está chegando diante do Teu trono nesta noite. Sabe, Deus, o melhor de tudo é saber que do Teu trono flui rios de água viva, que é derramado sobre as nossas vidas. Derrama, Senhor, nesta noite. Derrama do Teu Espírito sobre nós nesta noite. Derrama do Teu poder, Senhor, nesta noite sobre nós. Ah, Deus. Se há corações tristes nessa noite, transforma a tristeza em alegria. Se há lutas, tribulações nesta noite, Papai, nós sabemos que o Senhor é aquele que transforma as nossas lutas, as nossas dificuldades, as nossas angústias também em alegria. Mas sopra, Deus, de uma forma sobrenatural sobre esse lugar.
Fala, Espírito Santo de Deus. Fala, Espírito Santo de Deus. Sopra, Espírito Santo de Deus. Batiza nesta noite. Ah, Deus, quando a tua igreja se reunia, quando nós olhamos para o livro de Atos, a tua igreja se reunia, o fogo do Senhor descia, o poder do Senhor descia, Pai, e não é diferente nesse tempo. O Senhor tem algo grande, poderoso para as nossas vidas, para a vida da nossa igreja, para a vida do teu povo nesse lugar, Pai. Mas nós precisamos ter sede da tua presença, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Querido, escolha um irmão aí do seu lado, ou uma irmã, e eu queria que você tivesse um tempo de oração agora. Querido, o Espírito de Deus está no nosso meio, está em nós. Mas eu quero desafiar você agora a procurar esse irmão ou irmã e começar a orar pela vida dela, nesta noite. Começa a declarar a palavra sobre a vida dela. Sabe, querido, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, já está sendo manifesto, mas Ele vai revelar ao seu coração nesta noite. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, Deus. Vai falando, Deus, ao coração da tua igreja nesta noite, ó Pai. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, oh Deus, oh Deus, Pai, em nome de Jesus, Deus, opera, Senhor, opera no meio da tua igreja. Em nome de Jesus, ó Pai. Vai enchendo, Jesus. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Quero te agradecer, Pai querido, pela vida do Kleber. Quero colocá-lo nas tuas mãos, oh Deus. Espírito Santo de Deus, a sua vida, a sua casa, os anseios do coração, Pai. Oh Deus, as lutas, Pai, que se manifestam, Pai. Nós queremos entregar tudo diante do Senhor, Pai. Sim, pedindo Deus, que o Senhor possa fazer resplandecer a tua glória, Pai. Aleluia. Oh Deus querido, trazendo mesmo, Senhor, sabedoria do alto, discernimento, entendimento, Pai querido, para que possam desfrutar de tudo que o Senhor tem, Pai. Oh Deus, para esse tempo nas suas vidas. Sim, nós oramos, Deus, consagramos e abençoamos, Pai. Oh Deus, a sua vida e a sua casa. Abençoamos seu ministério, Pai. Oh Deus, no poder do nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém, Jesus. Em nome de Oh, Jesus. Deus. Obrigado, Deus. Obrigado Aleluia. pela vida do pastor Eduardo, Deus. Oh, Deus. Por esse servo de Deus, por Aleluia. esse homem do qual o Senhor tem Oh, levantado, Deus. Deus, com poder e autoridade. Eu Amém. glorifico o teu nome, Deus. Eu exalto o teu nome, Deus. Amém, Pai. Pela vida do teu servo, Deus. Que o Senhor continue Oh, Deus. sustentando ele, dando a graça, dando o poder, Amém, Pai. dando, Deus, discernimento do teu Espírito. Amém, Pai. Para que a cada dia, Deus, ele possa ser mesmo cheio da tua amém, presença, usado por ti. Pai, nós colocamos a vida do teu servo, colocamos a família dele Amém. diante do teu altar. Obrigado, Deus, porque Oh, Deus. temos tido, Deus, essa oportunidade de caminharmos juntos Oh, Deus. no teu ministério Amém, e vermos tudo aquilo que o Senhor está fazendo. Obrigado, Deus, Amém, Pai. porque o Senhor é um Deus fiel na vida do teu filho. Amém, E que Pai. o Senhor derrame do teu Espírito. Que o Amém. Senhor derrame do teu poder. Amém. Que o Senhor derrame da tua unção. Amém, E que o Jesus. Senhor a cada dia coloque sobre a Aleluia. vida do teu filho a unção poderosa Amém. do Senhor. Amém, E que a Jesus. cada dia, Deus, ele possa ver o Senhor usar Oh, ele, Deus. Deus, de forma sobrenatural, de forma poderosa, grande, porque o Senhor é o Deus que nos chamou. Amém, E Pai. por isso, Deus, eu abençoo nesta noite. Em Amém. nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém. Graças a Deus. Maravilha. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Assente-se um pouquinho aí. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí. Eu queria compartilhar um pouquinho para depois a gente continuar orando. Estava conversando com Deus ali no período da tarde. E Deus me deu uma palavra bem simples. E o tema dela é vida com Deus. Um movimento natural ou sobrenatural? O que é que você acha? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, querido. Eu queria ler 3 pequenas porções aí da palavra. A primeira dela está no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1. Versículo 26 e 27. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 26 e 27. Nos diz assim: Respondeu-lhe João: Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Volte um pouquinho para trás no Evangelho de Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9. Dos versos 22 até o 24. Marcos 9, dos versos 22 a 24. O finalzinho do versículo 1 diz assim: Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. E ainda, Mateus, volta um pouquinho mais para trás aí, Mateus capítulo 13.
Mateus capítulo 13, dos versos 54 até o 58. Mateus 13, dos versos 54 até o 58, diz assim: E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Pai, mais uma vez nós recorremos ao Senhor, Pai, porque sabemos, Pai querido, que tudo que nós precisamos vem do Senhor. Não vem de nenhum outro lugar, não vem de nenhuma outra fonte. O Senhor, Pai, é o detentor de toda a sabedoria, de toda a autoridade, de toda a unção, de todo o poder, de toda a graça, de toda a misericórdia. Tu és, Senhor, aquele que por amor às nossas vidas, ó Deus, não hesitou em enviar seu único Filho para que nós pudéssemos ter vida. Então, Deus querido, unja as nossas vidas, Pai, e ministra mesmo os nossos corações para que nessa noite de oração, Pai, ó Deus querido, nós possamos estar crescendo, Pai, na intimidade contigo. Ó Deus, Senhor, antes de nos enviar para fazer qualquer coisa em Teu nome, o Senhor nos chamou, Pai, para estar perto do Senhor. O Senhor abriu as portas dos céus por intermédio do Seu Filho, para que nós nada fizéssemos sem a Tua direção, sem a Tua unção, sem a Tua presença. Então fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu queria dividir algumas coisas contigo aqui. São coisas simples que nós temos o conhecimento, temos o entendimento, mas que nem sempre desfrutamos de tudo aquilo que Deus deseja que a gente experimente aí na caminhada com Ele. No Evangelho de João, no capítulo 1, dos versos 10 até o 28, a gente vê uma discussão, algumas pessoas se aproximando de João Batista e questionando se João Batista era o enviado, se ele era o Messias, se ele era o profeta, se ele era aquele que deveria vir, que eles estavam esperando vir. E é interessante que diante desse monte de interrogações que são feitas para João Batista, ele declara que a única coisa que ele podia fazer era batizar com água, mas que viria alguém, e é interessante que ele fala assim: ele já está no vosso meio, já está no vosso meio, mas está entre vós alguém que é muito mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno sequer de desatar as suas sandálias. Queridos, essa é uma palavra interessante, e eu creio que nós lidamos com ela o tempo inteiro. Muitas pessoas estavam ali no entorno de João Batista, ouvindo a pregação de João Batista, mas ainda não tinham o entendimento de que Jesus estava presente. E João Batista declara que ele já estava no meio deles, já estava presente. E essa palavra, querido, ela mexeu muito comigo hoje à tarde, porque muitas vezes nós sabemos que Jesus está presente, é verdade ou não? Sabemos ou não? Né? Mas, infelizmente, apesar de saber que Ele está presente, nem sempre a gente desfruta da sua presença como Ele gostaria que nós desfrutássemos dela. Esse grupo que estava aqui com João Batista ainda não tinha o entendimento, mas é interessante que durante os 3 anos do ministério de Jesus, mesmo depois que Jesus
se manifestou depois que ele foi revelado, realizando sinais, prodígios, maravilhas. Quantas pessoas seguiram Jesus, andaram com Jesus, viram Jesus realizando coisas prodigiosas, mas mesmo assim, estavam perto dele, mas não desfrutavam da sua presença. Não desfrutavam da sua presença. E eu fico imaginando, queridos, que se nós tivéssemos o nosso entendimento aberto sobre isso, a revolução que isso causaria nas nossas vidas, o impacto que isso causaria em nossas vidas. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 18, no versículo 20, Jesus declara que onde estiverem 2 ou 3, em nome dele, ele estaria aonde? Ele estaria no meio deles. Ele estaria no meio deles. Agora, se a gente olhar os versículos que antecedem a esse, é como se Jesus estivesse dizendo assim, queridos, se vocês tivessem clareza da minha presença, quantos prejuízos não alcançariam o nosso coração? Porque ele começa falando, se você parar para pensar, né, ele começa a trazer como revelação, lá a partir do verso 15, ele dá uma dica de como a gente deveria lidar com a fragilidade, com o pecado de outro irmão. E aí ele vai ministrando o coração de como deveria ser esse procedimento. E no versículo 16, ele vai dizer assim, a gente pode ligar no céu, ou a gente pode desligar do céu. Né? Esse é o primeiro contexto, que ele está dizendo assim, como é que a gente lida com a fraqueza dos outros? Eu estou no meio. E aí eu estava pensando, querido, se a gente trouxesse esse entendimento da presença dele, né? De vez em quando eu me reúno aqui com o pastor Kleber. A gente brinca assim que a gente se reúne para falar bem da gente e mal dos outros. Né? Mas quantas conversas mais ou menos é assim que a gente desenvolve? Agora, se a gente tivesse consciência de que ele está presente no meio de 2 ou 3, qual seria o rumo da nossa conversa? Não sei se você já teve a sensação, assim, já passou por essa experiência. De repente você está conversando com alguém sobre outra pessoa e de repente aquela outra pessoa começa a chegar. O assunto muda ou não? O assunto muda. Agora, querido, por que a gente não desfruta mais dessa presença nas nossas vidas? O quanto o nosso coração seria liberto, livre. Quantas brechas seriam fechadas. O quanto do céu nós experimentaríamos nas nossas vidas. Se tão somente tivéssemos esse entendimento. João Batista diz, está no meio de vós, mas vocês ainda não conhecem ele. Não é o nosso caso. Né? Você crê que Jesus está aqui nesse lugar? Né? E aonde Jesus está, tem que ter cura, tem que ter milagre, tem que ter prodígio, tem que ter maravilhas, tem que ter renovo, tem que ter perdão, tem que ter ajuste, tem que ter acerto das nossas vidas com o Senhor. Verdade ou não? Não? Aí, Mateus ainda, no verso 18, no versículo 19, ele vai um pouquinho mais fundo. Do verso 15 até o 18, ele está tratando dessa questão de como a gente lida com a situação dos irmãos. Mas o versículo 19, ele diz assim, se 2 entre vós concordarem a respeito de qualquer assunto que porventura pedirem, ser-lhe-á concedido.
ser-lhe-á concedido. Pensa nisso, querido. Será ligado no céu. Se houver concordância. Por que o inimigo luta tanto para que não haja concordância? Porque ele sabe o poder que existe quando nós estamos caminhando num só propósito, numa só direção. Não há limites para aquilo que Deus pretende, para aquilo que Deus quer, para aquilo que Deus deseja realizar. Imagina pai e mãe concordando pela conversão dos seus filhos. Imagina pai e mãe concordando e declarando que seus filhos serão instrumento de bênção nas mãos do Senhor. Imagina pai e mãe concordando. Imagina os irmãos concordando com a salvação da cidade. Mas às vezes a gente perde essa consciência de que Ele está presente. Que Ele está presente. Diga para a pessoa que está ao teu lado, você pode nem ver, mas Ele está. Está aqui pertinho de nós. Está junto conosco. Ele mesmo declarou isso, né, que Ele estaria conosco de vez em quando. Né, quando Ele estivesse com a agenda livre, ele fala assim, hoje que eu estou com a minha agenda livre, vou dar um pulinho lá na igreja metodista. Não, Ele está presente. Ele está presente. E Deus quer fazer coisas extraordinárias, queridos. Muitas lutas estão presentes aí no tempo, nesse tempo, mas para pensar o quanto Deus tem falado nesse tempo. O diabo também tem falado muito. Mas o quanto Deus tem falado, o quanto Deus tem ministrado, o quanto Deus tem nos chamado para perto dEle. Deus tem manifestado a sua glória e a sua unção. Nos tempos de João Batista, apesar dele já estar presente, muitas pessoas não podiam, porque não tinham entendimento aberto ainda. E pensando nessa presença, querido, eu queria colocar aqui 2 grandes motivos de oração. Como é o nosso culto de oração, eu queria colocar 2 pedidos de oração, baseado nesses textos que nós lemos. O primeiro, eu queria que nós estivéssemos orando para que Deus abra o nosso entendimento, para que nós possamos compreender e viver de forma profunda a sua presença. Que Deus abra o nosso entendimento, para que a gente possa entender e compreender e vivenciarmos a presença constante do Senhor sobre as nossas vidas. O texto de Mateus que nós lemos, capítulo 13, versículos 54 e 58, é interessante que a palavra diz que Jesus chega em Nazaré, e olha como o espírito de confusão se manifesta. Ele chega em Nazaré, e a palavra diz que um monte de pessoas ficaram maravilhados, porque ele já vinha manifestando o poder de Deus de uma forma intensa. E a chegada dele até Nazaré, ela é impactante. As pessoas olham, reconhecem e começam a perguntar de onde vem essa autoridade que está sobre ele. De onde nasce essa sabedoria? De onde vem aquilo que a gente vê Jesus fazendo? Mas é interessante que no meio do caminho a conversa começa a mudar, né? E aí a razão começa a gritar. E aí, de repente, eles começam a olhar, peraí, mas esse homem aí não é o filho de José, o carpinteiro? Não são os irmãos deles, fulano? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? E eles vão tirando o foco de quem é Jesus, verdadeiramente, do poder que ele representa ali, da autoridade que ele representa ali.
eles vão tirando o foco daquilo que Jesus é e começam a olhar de uma forma racional para aquela situação que eles estavam vivendo ali agora. E, de repente, querido, vira uma confusão. A ponto de Jesus falar assim, que no meio daquele povo, ele não pôde realizar, senão, alguns poucos milagres. É impressionante, né, essa afirmação de que Jesus não pôde. Porque tem alguma coisa que Jesus não pode? O texto não diz que Jesus não quis, que Jesus não tinha nenhum projeto para abençoar aquele povo. Diz que não pôde, por causa da incredulidade que brotou, que ganhou o coração deles. Ele sai de uma expressão, né, de reconhecer quem Jesus era para uma direção de incredulidade. Como é fino esse negócio. Sai daqui para cá, rapidinho. Alguém já viveu isso alguma vez na vida? Né? Você está cheio de fé, enfesado, né? E, de repente, vai acontecendo algumas coisas no coração e aquela fé parece que vai sumindo. E você já começa a lidar com as coisas segundo a tua capacidade. E você, sem perceber, tira Jesus da jogada. Foi o que aconteceu em Nazaré. Eles começaram a olhar e questionar. E essa não é a primeira vez, né? Tem outros textos que acontece a mesma coisa. Né? De repente começam a questionar quem é, e de repente perdem de vista quem é. E a gente lida com isso o tempo inteiro, querido. O tempo inteiro. Por isso eu queria colocar aqui que nós orássemos, clamássemos, tivesse um momento de clamor, que nós pudéssemos pedir, Deus, abra o nosso entendimento para que a gente não perca de vista a profundidade, a verdade, a realidade da presença do Senhor nas nossas vidas, não quando nós estamos na casa dele. Até porque aqui é fácil de perceber a presença dele. Pastor, mas lá no meu local de trabalho eu estou sozinho. Essa palavra diz que quando estiverem 2 ou 3. Não, querido, ele está lá com você no trabalho, ele está lá na sua família, ele está lá na escola, ele está na universidade, ele está aqui, ele está em todo o tempo, e ele quer que a gente tenha um entendimento aberto para compreender o poder da sua presença. O poder da sua presença. A sua presença, eu acho maravilhoso quando Hebreus diz assim, que ele é a expressão exata de Deus. Por isso ele diz, quem me vê, vê o Pai, quem me ouve, ouve o Pai. Então, querido, às vezes a gente endurece o coração e não se rende diante dessa presença. Eu creio que esse é um grande bom motivo para a gente orar, não é verdade? O segundo grande motivo aqui para a gente ter um tempo de clamor tem a ver com o desenvolvimento da nossa fé. Marcos 9, 22 a 24, eu creio que quase todos nós aqui, se não todos, conhecemos bem essa história. Um pai chega para os discípulos, trazendo um filho possesso de um espírito mudo. E os espíritos lutam com aquela situação e não conseguem resolver. De repente Jesus aparece e esse homem vai até Jesus. E ali começa uma conversa de Jesus com o pai daquela criança, com o pai daquele menino. E é interessante que no desespero daquele pai, ele olha para Jesus e ele diz assim, se podes fazer alguma coisa por nós, nos socorra. Querido, você já teve a sensação de que Jesus não pode?
Às vezes você já tentou tudo, aquele homem já tinha, talvez, sei lá, o texto não fala isso, mas antes de chegar nos discípulos, esse homem com certeza deve ter corrido para muitos lugares, porque era desde a infância dele. E talvez quando ele vem para os discípulos e lida com aquela situação, a esperança dele nasceu e morreu porque os discípulos não puderam resolver. Né? E aí quando Jesus começa a conversar com ele, ele olha para Jesus e fala assim: se podes fazer alguma coisa, por favor, me ajuda. E aí é interessante que Jesus fala assim: se podes? Né? Assim, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Querido, muitas vezes, mesmo liberto, a gente ainda está prisioneiro. Às vezes de uma mente incrédula, de uma mente escrava, a gente continua às vezes lidando com as coisas segundo o coração do homem e não de Deus. Eu entendo que Deus deseja, querido, fazer algo poderoso nos nossos corações. Quando Deus está conversando com Sara e Abraão, depois de um período longo, é interessante que Jesus chama eles com uma promessa, Gênesis 12, e Deus fala assim: vocês serão o pai de muitas famílias, de muitas nações, e vai caminhando com eles. E a coisa não vai demorando para acontecer. Se tem alguma promessa que ainda não aconteceu, querido, é porque não é para você desistir. Deus quer te levar muito além. Glória a Deus. Às vezes, Abraão e Sara vão conversando entre eles, conversando com ele, mas Deus deu uma palavra. Mas aí eles começam a conjecturar entre eles. Falei assim: será que Deus não quer cumprir a promessa dele por meio de Eliezer, o meu servo? Essa foi a primeira crise. Gênesis 15. E aí Deus fala assim: sai aí da tenda, dá uma olhadinha para o céu, conta as estrelas, se é que você pode. Né? E ele diz: assim será a sua descendência, não é Eliezer. E aí anda um pouquinho, e a dúvida vem de novo. Ele fala assim, daí vem a Sara com aquela ideia brilhante: será que Deus não quer cumprir a promessa dele por intermédio da minha serva? Primeiro ele pensou que podia ser pelo servo dele. Depois agora é ela que está sugerindo se não poderia ser pela serva dela. E cria um problemão. Né? Querido, se Deus tem dado uma palavra para você, não deixe que nada ocupe o lugar do seu coração em relação àquela palavra que Deus deu. Permanece firme. E lá quando Sara já está velhinha, 90 anos, Abraão com 100, Deus aparece e fala assim: agora vai cumprir. Aí ela olha para o velho dela, olha para ela e fala assim: agora é impossível. E aí Deus ministra o coração de Sara. O anjo vem para ela, ministra o coração dela e diz assim: acaso há alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Pergunte aí para a pessoa que está do teu lado: tem alguma coisa difícil para Deus? Tem ou não?
Mas é interessante que, na lida com a vida, a gente vai permitindo que essas dificuldades cresçam e nos afastem daquilo que é propósito do coração de Deus. Jeremias 32, 27, é um texto interessante. Deus manda o profeta comprar uma propriedade, mas Deus já tinha dito que ia tirar a terra, ia dar a terra deles para os caldeus, mas Deus manda ele comprar uma terra. E tem coisa que Deus manda a gente fazer que a gente não entende por que Ele manda a gente fazer. É verdade ou não? Eu já tive muitas situações que Deus fala assim, eu quero que você faça tal coisa. Parece a coisa mais estranha, mais esdrúxula, mais ridícula. E aí, o profeta vai conversar com Deus, fala assim, Deus, o Senhor disse que ia fazer isso, ia tirar a terra, agora o Senhor está me mandando comprar a terra. Não estou entendendo. E aí Deus fala assim, olha, Jeremias, eu sou Deus de toda a humanidade. Eu sou Deus de todos os seres viventes. Acaso há alguma coisa impossível? Acaso tem alguma coisa impossível? Se Ele é o Deus de todos os seres viventes, se Ele é o Deus de toda a humanidade, quem é que cria as barreiras? Porque a gente elege alguns que a gente acha que Deus vai salvar. Tanto que tem algumas pessoas que a gente quase que declara ela convertida. Não é verdade? O cara fala assim, nossa, o cara é tão bom, o cara tem um coração generoso, o cara tem isso, tem aquilo, só falta se converter. Mas se falta só se converter, mas a gente já determina, e às vezes esse cara que a gente fala assim, que ele é bondoso demais, que ele tem um coração maravilhoso, que só falta se converter, não se rende diante do Senhor. E aí vem alguns que a gente fala assim, esse aí já está na mão do diabo. Esse aí não tem jeito. De repente é o cara dando testemunho. Deus é Deus de toda a humanidade, de todos os seres viventes. Não tem impossível para Ele. Não tem impossível para Ele. Então, querido, eu queria que a gente orasse para que Deus abrisse o nosso entendimento, para que a gente tenha clareza da presença dEle. Mas também que Deus nos ajude, porque esse homem, quando Jesus questiona ele diz assim, eu creio, mas me dá um empurrãozinho aí, vai. Né? Me ajuda na minha incredulidade, não me deixa vencer na minha incredulidade, porque a incredulidade está presente, querido, em todos nós. Não, pastor, não fale por mim. Antes que o galo cante 3 vezes. A gente lida com isso o tempo todo. Não. Então esse homem fala assim, não me deixe vencer por isso. Me ajuda na minha falta de fé. São 2 bons motivos para a gente orar, não são? Então vamos ficar em pé? Em nome de Jesus. Lucas 1,37, quando Maria está lá diante da proposta de que ela seria a mãe de Jesus, depois que abre o entendimento dela, fala assim, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Deus deseja, querido, que nós vivamos diariamente na direção, na unção, na autoridade do Espírito Santo. João 14, 16, 17,
Quando Jesus já está olhando lá para a cruz, respirando a cruz, ele fala assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre conosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. É muito interessante essa palavra, querido. Deus enche o nosso coração. Ele diz que aquilo que nós temos, o mundo não tem. Às vezes a gente está querendo que o mundo melhore, mas o mundo não tem o que pode fazer com que o mundo melhore. Por isso Deus deixou essa missão para a gente: compartilhar, pregar, anunciar, dividir, compartilhar. Porque o mundo não pode, não vê e não conhece. E não vendo e não conhecendo, não pode desfrutar do que nós temos, do que nós vivemos, do que nós vemos, experimentamos nas nossas vidas. O que pode melhorar o mundo é o que eu e você temos da parte de Deus. É o que Deus confiou para nós. Não tem como a gente cobrar a santidade de um mundo caído. Faz sentido isso? Agora, nós somos inspiração de santidade. Por isso que a palavra fala que nós somos o bom perfume de Cristo. Por isso a palavra fala que nós somos a carta aberta, lida e conhecida por todos. As pessoas estão lendo. Às vezes ela não tem uma Bíblia para ler, mas se ela sabe que você é um crente em Cristo Jesus lá no seu local de trabalho, ela está lendo a sua vida. E não adianta você falar para ela: não olhe para mim. Não, você tem que dizer: olhe para mim. Porque ela está lendo. E a sua vida é uma inspiração. Eu vou repetir isso: a sua vida é uma inspiração nas mãos do Pai, para que Cristo seja conhecido. Amém, querido? Ele está no nosso meio. Mas estará com você daqui a pouco na sua casa. Estará com você amanhã cedo no seu trabalho, na sua escola. Ele estará junto com você nas conversas que você tem. Diga assim: Deus, me faz entender a Tua presença. Me faz compreender a Tua presença. Porque aí, querida, a gente não vai abrir a boca para falar absolutamente nada daquilo que não agrade o coração de Deus. Eu queria que você saísse do seu lugar, viesse aqui no altar junto comigo mais uma vez. E eu queria que você orasse especificamente sobre isso. Diga: Deus, abre o meu entendimento, para que eu perceba, para que eu tenha entendimento da sua presença.
Deus nunca me pede para fazer nada sem que Ele esteja comprometido com o que Ele me pede. Se Ele fala assim, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, muito mais do que você, Ele está comprometido com isso. Ele está presente. Ele já morreu, já deu a vida do filho dele pela sua família. Só que às vezes a gente vê as dificuldades presentes tão perto de nós, e a gente vai permitindo que a incredulidade domine o nosso coração. E a gente vai se tornando incrédulo de que a graça dele possa alcançar a nossa família. Porque a gente estabelece tanta coisa. A gente qualifica os da nossa casa como duros de coração, como rebeldes. Mas não tem nada difícil para Deus, querido. Não tem absolutamente nada demasiadamente difícil para Ele. Ele é o Senhor de toda a humanidade. Ele é o Senhor de toda a humanidade. E Ele deseja que toda a humanidade o conheça, toda a humanidade experimente o poder da sua salvação, ande na sua presença, caminhe com Ele. Quando Abraão se desviou do propósito de Deus, Deus não o chamou para outro lugar, Deus o chamou para a sua presença. Deus falou assim, anda na minha presença. É na presença dele, querido. É na presença dele. Comece a olhar para a sua casa. Comece a profetizar sobre a sua casa. Comece a profetizar. Se você tem filhos fora do caminho do Senhor, comece a profetizar sobre eles. Comece a profetizar sobre o esposo, sobre a esposa. Comece a profetizar sobre pais. Comece a profetizar, declarar que você crê no milagre, você crê na transformação, que o mesmo milagre que te alcançou vai alcançar também os seus. E depois, querido, que você libera uma palavra, creia nessa palavra e ande por ela, se mova por ela. O Senhor está presente. Guarda a sua boca, vigia seu coração, vigie o seu coração. Não empreste mais a sua boca, não empreste mais o seu ouvido para as trevas. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Jesus amou você, querido. Jesus ama aqueles que ainda não o conhecem. E Ele já trabalha para a salvação deles. Já trabalha para a salvação. Comece a orar para que Deus crie caminhos, Deus crie oportunidades, que Deus levante pessoas ao redor dos seus familiares, ao redor dos colegas de trabalho. Diga, Deus, eu entrego os colegas de trabalho nas suas mãos. Muitos deles não te conhecem, mas eu coloco diante do Senhor. O Senhor é comigo, Senhor, a tua presença está comigo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga a Deus, amadurece a minha fé, amadurece a minha fé, desenvolve a minha fé, ajuda-me a crer, Pai. Não deixe que a incredulidade me domine, e não deixe que a incredulidade me domine. Eu não quero ter um bom começo. Eu quero terminar melhor do que como eu comecei. Mais maduro, mais seguro. E pela fé, Jesus leva aquele pai para exercer fé.
e aquele homem recebe seu filho liberto. O Senhor te chama para desenvolver fé. E Ele entrega para você a sua casa, os seus queridos, libertos. Libertos. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós estamos aqui neste lugar, Pai. Ó Deus querido, o Teu Espírito está aqui, Deus, Senhor, se faz presente nesse lugar. Ó Deus querido, e mais uma vez nós clamamos, Pai, não queremos sair daqui, Pai querido, ó Deus querido, entendendo que tivemos a Tua presença, a companhia do Senhor nesse momento de culto, mas queremos, Pai querido, ter um entendimento aberto de que o Senhor está conosco em todo tempo, em todo tempo. Ó Deus, nós não sairemos daqui sozinhos, Pai. Nós não deixaremos o Senhor nesse lugar. O Senhor irá conosco, a Tua presença, ó Deus querido, nos toma pela mão e o Senhor mesmo nos ajuda, Pai, pela Tua presença, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, sabemos que o Senhor estará conosco em nossa casa, sabemos que o Senhor estará conosco no trabalho, em todos os lugares o Senhor mesmo declara que está conosco em todo o tempo. Não haverá um dia, Pai querido, que o Senhor não prometa a Sua presença. Oh Espírito Santo, oh Jesus, não queremos, Pai. Oh Jesus, oh Jesus, oh Deus, aleluia, 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 Jesus, enche Deus, enche Deus, enche Deus, oh Deus, enche, oh Deus, oh Jesus, oh Deus, oh Deus. Sim, Jesus. Oh Deus. Aleluia. 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 Oh Deus. Oh Deus. Aleluia. 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 É verdade, Deus. Oh Deus. Oh Jesus. Oh Jesus, aleluia, 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 oh Deus, aleluia, 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 aleluia. Amém. Aleluia, aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Deus. Oh, Jesus. Louvado seja. Oh, Jesus. Oh, Deus. Oh Deus, aleluia, sim Deus, sim Deus, oh Deus, aleluia, aleluia, oh Jesus, oh Deus, enche o nosso coração. Traz clareza, oh Jesus, oh Deus, te adoramos Jesus, Deus presente, Deus presente, Deus presente, Deus presente, glorioso é Teu nome Jesus, oh Deus. Engrandecido é o Teu nome, Jesus. Engrandecido é o Teu nome, Jesus.
Glórias a ti, Jesus. Me submergir a tua mão, me traz à tona pra respirar, me faz Jesus. andar sobre as águas. Oh Deus, louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. 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 Louvado seja. Aleluia. Oh Deus. Oh Deus. Lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Querido, comece a agradecer a Deus pelo milagre que você já apresentou para o Senhor aí, pela fé. Você está orando aí pela conversão de alguém da sua casa e diga assim: Deus, eu quero começar a agradecer agora porque eu creio. Eu creio nesse milagre. Em nome de Jesus, eu creio. Eu creio, eu creio. Em nome de Jesus, eu creio. Não tem a ver com o tempo, tem a ver com o exercício daquilo que o próprio Deus prometeu. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, a tua palavra nos encoraja, Pai, a exercermos fé, a nos movermos pela fé. Ó Espírito Santo de Deus, e é nessa fé, Pai, ó Deus querido, que nós já queremos agradecer ao Senhor. Ó Deus, o Senhor sabe, por isso, Deus, nós nos humilhamos, como o Senhor mesmo disse, Pai. Nós nos humilhamos diante da tua poderosa mão, para que no tempo da oportunidade, o Senhor nos exalte. Então, Deus querido, nós queremos te agradecer, Pai, porque eu creio, Senhor, que milagres estão sendo gerados no céu. Milagres, Pai, porque o Senhor mesmo declara na tua palavra que se concordarmos, Pai, a respeito de qualquer coisa que pedimos ao Senhor, o Deus será concedido. Então, Deus, eu creio que milagres estão sendo gerados no céu. Oh Deus, milagres estão sendo gerados nessa noite, Pai, e nós vamos desfrutar desses milagres. Oh Deus, no poder do nome de Jesus, no poder do nome de Jesus, Pai, nós oramos, Pai, pela nossa cidade, Pai. Oh Deus, Senhor mesmo nos exorta a orarmos em favor de todos os homens. Oh Deus, nós oramos pela salvação da nossa cidade. Oh Deus, o Senhor conhece cada habitante dela, as lutas, as amarras, Pai, os grilhões. Nós oramos pela salvação dessa cidade, oramos pela nossa nação. Salva a nossa nação, Pai, salva nosso estado, salva, oh Deus querido, em nome de Jesus. O Senhor é Deus de toda a humanidade, até aquelas figuras que nós achamos aos olhos do homem impossível. Oh Deus, nós sabemos que para o Senhor não há impossível. Para o Senhor não há impossível. Então, Deus querido, enche o nosso coração de clareza da tua presença, de entendimento, Pai. Oh Deus, e ajuda-nos, oh Deus, a crescer na fé, no poder que há no nome de Jesus. Enche o nosso coração, Pai, ao sairmos desse lugar,
Leva-nos na tua paz, na tua presença, no teu poder, na tua unção, na tua autoridade, na tua sabedoria. Envolva-nos, Pai, com teu Espírito e nos guie por todo o caminho, Pai, que precisamos trilhar nesses dias, em nome de Jesus. Amém, querido? Em nome de Jesus. Diga para a pessoa que está pertinho de você, diga que o Senhor é contigo. Não esqueça, não esqueça. O Senhor é contigo. Querido, deixa eu só dar um recadinho para você aqui. Dentro de tudo isso que nós colocamos aqui, nós temos a nossa conferência missionária que vai acontecer em setembro. Eu estou acompanhando as inscrições, eu não vi muitas de vocês inscritos ainda, né? Então, quinta, sexta, sábado, quinta noite, começa a noite, daí sexta é o dia todo, tem ensino sexta e sábado o dia todo. Mas todas as noites, domingo de manhã e domingo de noite, são cultos de avivamento, em nome de Jesus. Querido, faça e nos ajude, faça a inscrição. Nós estamos aí no primeiro lote, aí nós temos que cobrar uma taxinha de participação, né, para ajudar aí nas despesas, mas você pode fazer, é um valorzinho tão pequeno, e ainda tem a possibilidade de parcelar em 3 vezes sem juros. É muita bênção demais, né? Só falar uma coisa nesse assunto, rapidinho. Pessoal, eu tive a oportunidade de ir ao Panamá e participar dessa conferência. Na realidade, eu fui para ministrar louvor. E eram esses ministrantes, preleitores que estavam lá. Gente, não percam. Não percam, que é bênção. Então, faça logo sua inscrição, tá bom? Faz a sua inscrição, quem sabe no ano que vem a gente vai todo mundo para o Panamá, né? Aleluia. Participar da 2ª edição lá, em nome de Jesus. Amém, querido? Deus abençoe. Um abração bem forte aí, em nome de Jesus. Faça, divulgue, ajude aí para a gente poder abençoar o máximo de pessoas nessa obra maravilhosa de Deus aí.